Boa noite a todos meus amigos ouvintes do vlogger do Conde Lupe de la Villanueva. Um certo sujeito que se identifica como Uga Uga Homo Sapiens, mais conhecido como Douglas Levita, ao que parece quer chamar a atenção a todo custo, né? Inclusive está refutando cada ponto do que eu afirmo, basicamente não refutando absolutamente nada. A última dele foi dizer sobre a chamada alegação temporal da igreja, que segundo as minhas palavras, eles afirmando isso, que a igreja teria mais autoridade sobre outras igrejas por causa de sua temporalidade. Ou seja, se ela é a igreja mais antiga, logo ela é mais autorizada para afirmar em nome do cristianismo. Só que o Uga, homenzinho tribal, deveria perceber que em nenhum momento eu argumento baseado apenas numa mera temporalidade. Eu argumento a autoridade da igreja pelo fato de que essa temporalidade, longe de ser apenas meros 2000 anos de história, ela significa também uma continuidade de um processo. O que o senhor Douglas Levita ignora é que o cristianismo é também uma religião histórica, uma religião em que a sua constituição, a sua atuação implica a manifestação de Deus na história. E a igreja, como nós católicos compreendemos, e como de fato os primeiros cristãos compreendiam, é a manifestação e a ação de Deus na história. Não somente a manifestação de Deus, como também o corpo místico de Cristo. Isso é um primeiro ponto. Agora, que você queira subestimar 2000 anos de história do cristianismo, dizendo que a temporalidade não conta nada, então simplesmente você vai afirmar que nós podemos jogar 2000 anos de experiências históricas do cristianismo, dizer que esses 2000 anos foram uma experiência inválida, para dizer que só Douglas Levita é que representa a experiência válida do cristianismo. Douglas Levita, é tão fácil derrubar seus argumentos, porque você sofisma tanto, justamente porque te carece de cultura e de inteligência para discutir assuntos que são complexos e que demandam uma certa leitura. A Igreja Católica, ela não é válida porque apenas tem um passado de 2000 anos, mas sim que neste passado de 2000 anos nós compreendemos as verdadeiras manifestações da fé cristã, porque ela é herdeira dessa tradição. O que vale não é em si somente a temporalidade, mas a temporalidade baseada no fato de que ela, enquanto igreja, se aproxima muito mais da sucessão apostólica, ou seja, da mensagem dos apóstolos, do que você agora, em 2 de outubro de 2016. É simples e cristalino. Quando eu alego a temporalidade, não alego apenas o fato de ela ter 2000 anos. Eu alego o fato de que neste 2000 anos de história, ela tem todo um procedimento histórico e ela tem toda uma herança que a liga diretamente a Jesus Cristo. Ou seja, comparar a igreja, que foi fundada diretamente por Cristo, que foi repassada por uma sucessão ininterrupta a partir dos apóstolos, com a opinião leviana, irresponsável, fanática, caluniadora e insinuosa, além de maldosa, do senhor Douglas Levita, convém dizer, pese na balança. Pesem na balança o que a igreja de fato demonstrou no âmbito da veracidade, no âmbito das contribuições, no âmbito inclusive da mensagem evangélica, e compare isso com o Douglas Levita. Quem vocês acham que tem mais relevância histórica? Quem vocês acham que tem mais relevância teológica, mais influência, etc.? A começar pelo fato de que esta bíbliazinha que está na sua mão, Uga, se deveu a esses 2000 anos de história contínuos, que você quer jogar na lata do lixo. Não, vamos desconsiderar a igreja porque eu, Douglas Levita, gostosinho do YouTube, Uga Homo Sapiens, quer dizer, eu sou homem sábio e ainda eu sou Uga, né? Você não sabe se você é tribal, se você é pré-histórico ou se você é realmente Homo Sapiens, né? Enfim, quer dizer, esse sujeitinho aí se acha muito inteligente. Você deve ser mais sábio do que todos os pensadores que a igreja de fato produziu, né? Você deve ser mais sábio que São Tomás, você deve ter maior santidade do que Santa Teresa d'Ávila. Porra, com certeza o Douglas Levita escreveu O Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila, né? Ou então, quem sabe, A Noite Escura de São Juan de la Cruz. Você deve ser um gênio da mística também. Poderia também, sei lá, podemos afirmar que Douglas Levita é muito mais importante para a história do cristianismo do que a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Podemos dizer também que quem fundou as universidades não foi a igreja, foi Douglas Levita, naturalmente, claro, né? Quem guardou o cano bíblico propriamente dito, através dos concílios da igreja, concílio de Cartago, concílio de Hipona, entre outros, que depois foram reafirmados por outros concílios, naturalmente que essa igreja que cometeu crimes, segundo o Douglas Levita,
Não tem a menor importância, porque a importância mesmo é a opinião do Douglas Levita e de sua seitinha fundada ontem, chamado Ministério da Cultura de Cristo, não sei o que. Em outras palavras, Vossa Senhoria falou um bocado de bobagens. E quando se fala de temporalidade aqui, não estamos falando de temporalidade apenas por um nível de antiguidade. Embora o fato da antiguidade aproxima de Cristo. Ou seja, a igreja, pelo fato de ela herdar uma tradição, e pelo fato de que a própria Bíblia dá essa autoridade no âmbito da tradição, então podemos conjecturar que ela veio de alguma coisa. Agora, quando falamos de experiência histórica, quando nós falamos de 2000 anos de vivência cristã, e você querendo invalidar essas experiências, invalidar todo esse trabalho, porque você é o lindo, bonitinho, maravilhoso do YouTube, Douglas Levita, com devido acatamento, vá pra puta que te pariu, vá tomar no seu cu, cara. Na boa, tu tá merecendo. Acho que já passou o papel de ridículo. Eu só tô te dando atenção justamente porque erros como o seu são repetidos ad nauseam por inúmeros uga-ugas que aparecem no YouTube. Uga-ugas protestantes, porque eles são realmente uns bárbaros. Perto da tradição católica, pelo amor de Deus, tradição católica que nos guardou a civilização grega, que nos guardou a civilização romana, que vocês desprezam como se fosse paganismo, como se vocês fossem alguma coisa. Até para desprezar o paganismo. Quando na verdade tem coisas do mundo pagão que, rejeitando a falsa religião deles, rejeitando alguns pontos, alguns aspectos, outros foram perfeitamente aproveitados pela igreja. Até mesmo a mitologia do mundo antigo foi aproveitada pela igreja, no sentido de que alguns elementos simbólicos poderiam ser aproveitados para a explicação do Evangelho. Isso é perfeitamente possível. Você vê, por exemplo, que nas pinturas do Renascimento existem algumas mensagens relacionadas ao paganismo, mas não quer dizer que necessariamente os cristãos tenham virado pagãos. Muito pelo contrário. Nenhuma leitura de Aristóteles, nenhuma leitura de Platão vai transformar os cristãos em pagãos. Muito pelo contrário. Esse casamento providencial, segundo o grande Joseph Ratzinger, mais conhecido como Bento XVI, ou seja, Roma, Grécia e Jerusalém, esse casamento, de alguma forma, ela constituiu essa civilização grandiosa. Então, quando nós falamos de 2000 anos de história, nós não estamos falando apenas de uma temporalidade. Nós estamos falando apenas do fato de que, dentro da conjectura do cristianismo, toda a estrutura pela qual nós acreditamos, ela foi formada a partir desses 2000 anos. Claro que o cristianismo, se a gente entender bem, é o quê? É uma consolidação de algo que existe desde o início do mundo, que são perfeitamente demonstrados nas profecias do Antigo Testamento. Ou seja, o cristianismo está conjecturado no início do mundo, mas ele se revelou há 2000 anos. Ou seja, quer dizer, todas aquelas profecias do Antigo Testamento que falam do Messias, que falam da vinda de Jesus Cristo, elas se consagram para fundar a igreja. Paciência. Agora, se você acha, porque você é um egozinho em pessoa, quando na verdade você não tem nenhum contributo para nada, convém dizer, o que é Douglas Levita para a história do cristianismo? O que é Douglas Levita para a história dos sábios da igreja? E eu falo sábios da igreja, começando, sei lá, de São Clemente Romano, que escreveu no ano 90 depois de Cristo a primeira carta papal, propriamente dita, a carta de São Clemente aos Coríntios, chegando em Santo Agostinho, em Orígenes, São Gregório Magno, que mais? Santo Anselmo da Cantuária, Santo Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno, enfim. Quem é você perto dessas pessoas? Você não é nada. E com relação às outras religiões mais antigas, se a gente analisar, por exemplo, o hinduísmo, se a gente analisar o budismo, nós não podemos dizer que necessariamente tudo que foi criado pelos indianos pode ser jogado na lata do lixo. Como também, da mesma forma, a cultura pagã do mundo antigo, nem tudo pode ser jogado na lata do lixo. Agora, os pontos essenciais que contrariam a fé cristã, como no caso do hinduísmo, como no politeísmo dos pagãos, naturalmente que a gente joga na lata do lixo, porque realmente ela não tem validade alguma. E não é uma questão de temporalidade, mas sim uma questão de amor pela verdade. Dito e feito. Pronto. Fácil desmoralizar teu argumento. Então, tome vergonha na cara e vá à merda antes que eu me esqueça.